para homens e também a mulheres, às companheiras desses mesmos homens, vamos falar de uma glândula, a próstata. Vamos abrir o nosso consultório. E vamos para a rua perguntar se elas realmente sabem o que é a próstata. O que é a próstata? A próstata é o... Eu não sei exatamente o que é. Eu sei que é o órgão que funciona junto com a parte reprodutora, né? E fica colocado dentro do organismo e que todo homem tem que fazer o exame pelo menos uma vez por ano, né? É uma glândula que existe no setor genital dos homens, portanto, tem como finalidade produzir testosterona para, enfim, dar a masculinidade à pessoa em questão. É um órgão do ser humano, do homem? Olha, a próstata é um mal que eu vou sofrendo. É uma glândula que se encontra junto à bexiga. É um órgão genital do homem. Não, do homem não, da mulher, não é? Da mulher. É uma glândula que fica por cima do períneo. É uma doença dos homens. A próstata é uma glândula que se situa junto à bexiga e tem uma importante função em toda a atividade sexual do homem. A próstata é uma glândula masculina. A próstata é uma doença que os homens normalmente apanham. A próstata é um órgão fundamental para o homem, não é? O que é a próstata? A próstata é um órgão que os homens têm, onde tem muitas vezes muitas doenças. A próstata é um órgão masculino, existe no nosso corpo. A próstata é um órgão que nós homens, 50% temos problema a partir de uma certa idade. Oh filha, a próstata, olha, acho que é dos senhores, não é dos homens. Acho que é isso. É uma doença que normalmente os homens é que têm. Uma doença dos homens. Uma doença de homens. Dr. Paulo Guimarães, seja muito bem-vindo. É urologista, é o nosso convidado para este consultório. Curioso, porque houve ali respostas certas, é uma glândula, mas curioso também verificarmos que algumas senhoras e alguns homens dizem logo, é uma doença. Exatamente. Mas não é uma doença, é uma glândula. Qual é a função desta glândula? É uma glândula constituída por milhares ou algumas centenas de outras glândulas mais pequeninas e que está situada na pequena bacia do homem. Exclusivamente do homem. Ela resulta de uma diferenciação quando nós estamos em gestação, logo ao fim do primeiro mês, e aí há uma parte comum de facto com a mulher, mas a partir dessa altura cada um segue o seu caminho. Não é um mal, como foi ali dito, não é um mal, não é uma doença. E, portanto, é um órgão inteiramente normal. Nós estamos a ver aqui uma imagem que certamente nos indica a localização exata da próstata. Estamos a ver o primeiro desenho em que está ali escrito próstata. Portanto, ela está por baixo, aquilo é um corte do homem na horizontal e temos ali aquela cavidade por cima que é a bexiga. Depois, a próstata logo a seguir. E pelo meio dela, isto é extremamente importante. E pode apontar agora no seu desenho, isso. E podemos apontar aqui no desenho. Isso. Exatamente. Vem a uretra que vai acabar no pênis e na glândula. Portanto, esta é a localização dela. A próstata pode não dar problemas ao longo da vida. Pode nunca dar problemas ao longo da vida. Mas só cerca de 30% dos homens é que vêm a ter problemas ao longo da vida, ou seja, doença. E doença com alguma repercussão importante. Todos os outros podem chegar aos 90 anos sem nunca ter doença. Daí a necessidade da tal apalpação que se deve fazer a partir dos 50 uma vez por ano? Entre os 45 e os 50 anos, a partir dos 45? Exatamente. Conforme haja antecedentes familiares ou não, o homem deve começar a fazer alguns exames de rotina, muito simples. Há um que é despistado através de uma análise do sangue, que é o fator PSA. O fator PSA, a história clínica feita pelo médico clínica geral ou pelo urologista, se houver algum problema, ou mesmo o toque retal. O toque retal que assusta, já mandou embora não sei quantos homens. Exatamente. Essa é a parte mais dramática nos países latinos.
Os países latinos, historicamente, fugiram sempre de 2 ou 3 coisas que outros abraçaram com toda a facilidade. Do preservativo, daqueles famosos comprimidos para a disfunção, exatamente, para a disfunção eréctil, e do toque retal ou da ecografia transretal. Fugiram sempre disto como gato da água. E, porque portanto, isso mexe com muitas, mexe com a latinidade, com muitas questões. E sexualidade, virilidade, latinidade. Agora, a próstata veio a ter nos últimos 20 anos um grande incremento, por uma razão simples, é que mexe com a qualidade de vida dos homens. E cada vez mexe mais. E mexe por um conjunto, provavelmente vamos falar deles. Vamos já seguir. E esses são de facto aqueles em que nós vamos ter problemas. Não sei se será um sintoma, mas é uma questão que foi colocada na rua. Se os homens, por exemplo, sentiram já algumas alterações significativas no jacto urinário. Sente alterações no jato urinário? Não tenho. Eu me cuido, vou sempre ao médico, então... Por enquanto ainda não. Sente alterações no jato urinário do seu marido? Não, porque quem urina é ele, não sou eu. Sinto, nesta altura, estou medicado. Não, ainda não. De momento não. Pelo menos até hoje ainda não senti. Eu? Não. Sente, sim, senhor. Sente-se alterações bastantes. Já senti. Eu mesmo já senti. Antigamente, agora felizmente não. Não sinto nada, mas eu não vejo o que está a fazer o meu marido. Sim. Exatamente, desde que fui operado até agora eu não recuperei. Dentro com fralda. Não, por enquanto não. Já senti e fui tratado para isso. Sim, ele até anda sempre nos médicos a cautelar-se desse problema, desse e de outros. Doutor, quando falamos em alterações do jacto urinário, queremos dizer o quê? Que tipo de alterações é que podem ocorrer? Portanto, eu vou tornar isto muito simples. Temos uma mangueira... que é para a nossa plateia entender, não é? Exatamente. Temos uma mangueira. O jato de água é muito semelhante ao jato que vem da urina. E ela vem a sofrer alterações por várias razões. O jato começa a não ir tão longe ao longo da idade. Isto é muito gradual. Não se nota de um dia para o outro. Até que o homem mija para as botas. Portanto, cai na vertical, certo? E quando cai na vertical... Escusa de olhar para mim. Eu agora gostei. Olha para mim e disse, certo? E o doutor, ainda não cheguei a esse ponto. Pronto. Ainda vai à mesma distância onde há 10 anos. Mas então é essencial que um homem faça xixi de pé, muitas vezes. Porque se fizer sentado não tem essa noção. Não tem essa noção, não tem tanto essa noção. Depois... há uma outra coisa que pode chocar a nossa plateia, mas que também é verdade. A mulher pode-se aperceber de alterações do jato urinário. Como? É muito simples. Porque o som, o barulho da urina a cantar num outro líquido... Ai, canta! Permite na água da sanita, perceber não é? se está a sair com força, ou se está com dificuldade, ou se está a urinar às pinguinhas, ou se está a urinar por frações. E depois a mulher ainda se apercebe de outra coisa, que é um dos motivos que leva os homens ao urologista e leva os homens ao médico em geral, que é o homem começa a salpicar tudo, quer dizer, começa a urinar para fora da sanita. E isso a mulher começa a implicar com o homem. Portanto, a mulher, muitas vezes, é ela que provoca a ida do homem ao urologista, ao médico. E faz ela muito bem? E faz ela muito bem, porque nota, de facto, alterações. Esta do jato de urina é uma das alterações que mais evidentes. Antes de irmos à próxima questão, eu vou ter que dar ali um recadinho publicitário. Pode ser? Com licença. E prometo, não faço para as botas. Voltamos às perguntas e vamos lá saber, junto dos homens com mais de 50 anos, se eles têm de vez em quando assim uma vontade súbita de fazer xixi. Sente que tem uma vontade súbita de urinar? Não. Nunca tenho e tenho uma boa retenção. Né? Tenho a dádiva divina de ter a saúde perfeita ainda. Não, também ainda não. Ainda não cheguei a esse capítulo. Nesta altura ainda vou urinar. Quando é o início na manhã é que custa um bocadinho, depois durante o dia normaliza. Também não. Está tudo normal? Tenho feito os testes necessários, sim.
Não, normalmente desenvolvo a vontade, penso dentro do normal, por isso não tenho sentido alterações quanto a isso. Normalmente não sinto. Não, isso súbita assim de urinar, não. Sim, havia isso. Já não me lembro muito bem, porque isso já foi há muitos anos, mas... Agora já não sente essa vontade súbita? Não. Sim, sim, e por vezes sinto correr para a calça porque ando com o penso, não é? E de vez em quando sinto correr para a perna abaixo. Não. Nunca sentiu? Não. Não. Não sente nada? Não, atualmente não. Mas isto pode ser um sinal? Estes são vários sinais que nós ouvimos ali das pessoas que foram entrevistadas. Alguns dos sintomas são, e que as pessoas, quando nós perguntamos no nosso consultório se urinam bem, todos eles nos dizem que urinam bem. Isto é fundamental. Portanto, temos que investigar mesmo e perguntar, fazer este tipo de perguntas. E estas perguntas, a mais importante, ou algumas das mais importantes, estiveram ali. De manhã, o doente de bexiga cheia tem maior dificuldade no arranque quando inicia a sua micção. Portanto, quando começa a urinar. Isso é normal? Isto não é normal. Isto não é normal. Começa a partir dos 45, 50 e tal anos. Nós não sabemos exatamente a hora que começa. A vontade súbita, outra coisa que foi perguntada ali aos nossos entrevistados, a vontade súbita não levanta tantos problemas no doente, por exemplo, que está no campo. Porque ele urina quando quer. Mas se estivermos aqui em estúdio, se me dar a vontade súbita, obviamente que eu fico aqui em dificuldades. Não, basta pedir que a gente deixa. Pronto, tudo bem. Deixam. Mas quer dizer, se estivermos numa reunião, se estivermos numa situação qualquer, numa situação em que é difícil sair daquela posição, é evidente que isto levanta problemas sociais. Mas não quer dizer que tenha um problema de saúde, ou quer? Ter uma vontade súbita. Pode querer dizer que estamos perante os primeiros sintomas da doença prostática. Qualquer que ela seja. Não estou a falar em nenhuma doença em especial. Depois, a outra coisa que os entrevistados disseram, que há muitos anos que já não se lembra bem. E nós temos que ir, quando fazemos o nosso questionário, temos de perguntar, ele diz que urina bem, temos de perguntar, e há 10 anos ou há 15 anos? Está a urinar como se estivesse há 10 ou há 15 anos atrás? Essa é uma pergunta que também colocámos na rua. E ele, já nessa altura, já nos diz, não estou a urinar como há 10 ou 15 anos atrás. Estou a urinar pior. Ou estou a urinar com esta e esta situação. E algumas das queixas foram ali ditas. A outra que me saltou ali à vista foi o penso. Há ali um dos entrevistados que utiliza já penso. Isto porquê? Porque quando acaba de urinar, o doente não fecha a válvula. Quer dizer, não deixa de urinar-se naquele momento. E tem uma pequena perda de urina mais tarde. E depois começa a gotejar. E quando põe o pénis para dentro das suas calças, continua a gotejar. Isto é outro sintoma. E então ele passa a usar um penso, que vai mudar ao longo dos dias e que é desagradável. Mas esse gotejar é constante? Esse gotejar vem por partes. Quer dizer, primeiro é uma gotinha ou outra, depois começa a ser uma maior quantidade. Primeiro só chega à cueca, depois começa a chegar às calças. Porque a gotinha no final da micção é normal. É normal. Mas tudo o que ultrapassa isso pode já não ser normal. Até que o doente sente a urina a escorrer pela perna abaixo. Portanto, isto são tudo sintomas que não é a dor, não é nada de dramático, não traz o doente a correr ao seu médico assistente, mas são sintomas que começam a ser socialmente desagradáveis. E são sintomas que fazem com que a pessoa deva ir ao médico. A mulher do doente tem outra vez um papel importantíssimo. As calças começam a vir com mancha amarela, que é da urina que se começa a acumular nas calças, e começa a ver que ele precisa de algum isolamento na sua casa de banho. Porque ele precisa de ter tempo para arrancar e precisa de ter tempo para finalizar. Há uma coisa muito curiosa, quem gosta de espetáculos, seja o futebol ou seja a ópera, para mim é-me igual,
são os homens que se levantam um bocadinho antes do intervalo, não estou a dizer antes do fim do espetáculo, estou a dizer um bocadinho antes do intervalo, e que vão para a casa de banho e urinam normalmente. Mas se este homem for à hora, no fim do intervalo, no fim da primeira partida, da primeira parte, digamos assim, e vai para a casa de banho, entra numa fila de espera. E levanta assim um outro problema, que é a imperiosidade, nós chamamos de imperiosidade e a urgência. Quer dizer, se ele estiver sozinho e for para lá direito sozinho, não há problema. Mas se ele estiver numa fila de espera, ele fica com uma vontade tão imperiosa, que pode começar a perder urina antes do tempo. E isso tem a ver com o quê? E isto tem a ver também com doença prostática. Depois haveremos de chegar... Haveremos, eu temo é que não temos tempo para ir todas aliás, nós vamos fazer só mais uma pergunta. E depois vamos fechar aqui hoje a nossa consulta, porque o doutor tem outros pacientes para atender. Exatamente. Mas abrimos o consultório outra vez assim que tiver disponibilidade para o fazer. Para continuarmos, temos ainda perguntas em carteira. Sim, e até porque trouxe aí alguns exemplos de próstata, digamos assim, em moldes, não é? Com problemas, e portanto esta conversa não se pode esgotar aqui, até porque deixe-me já dizer-lhe que o senhor fala de uma maneira que eu acho que qualquer pessoa o iria compreender. Eu acho que é dos médicos que nós devemos aplaudir, não só pela sua capacidade de comunicação em televisão, mas como eu fico com este médico. Pela forma como explica as coisas. Eu fico já com este médico. Ora bem, perguntámos às pessoas se elas realmente urinam tal e qual como, por exemplo, há 10 ou há 20 anos. Eu teria dificuldade em responder a esta questão, porque eu não me lembro nada como é que eu urinava nem no mês passado. Tens memória de elefante. Não é propriamente para me lembrar dessas coisas. Urina como há 20 anos? Se eu urino como há 20 anos, não, urino muito mais. Quais as diferenças que sente? Como? Quais as diferenças que sente? Eu tenho mais vontade, né? Logo depois de beber a água, assim, passa um pouco tempo e eu já tenho vontade de urinar. Parece que funciona mais rápido. Certeza que não, com certeza. Com 80 anos que tenho, não pode nascer na realidade o jato ter a mesma força. Quais são as diferenças que sente? Portanto, vamos lá ver, no alcance do jato urinário, não é? Ai, claro que não. Claro que não. Quais são as diferenças que sente? Opa, o jato não é tão forte, portanto não se projeta para tão longe, não é? É mais branda a saída da urina. Essa é a principal diferença? Claro que é. Claro que é. É sim, senhor. Uma das diferenças, não é? Digamos, há menos pressão. Tenho menos pressão agora do que tinha há 20 anos, sim. Sim, pelo menos ainda não notei diferenças. Provavelmente com menos intensidade. Não. Quais as diferenças que sente? As diferenças? As diferenças são... temos menos vontade de urinar e sente sempre um pouco de dor em princípio, depois volta ao normal. Acho que sim. Hoje em dia, sim. As diferenças que sinto são totalmente diferentes, não é? Antigamente era diferente, agora urino com mais frequência e pronto, e tenho que andar com este problema de ter que andar com os pensos. Talvez não. Talvez não. Que diferenças é que sente? Talvez no alcançar da urina. Não. Que diferenças é que sente? Urino com mais frequência, sobretudo de noite, e o jato é mais fraco. São estas as alterações que vão sentindo ao longo... Exato. Aliás, há ali um senhor que refere uma coisa que já aqui foi apontada, que é o tal jato urinário à distância. Vai havendo aqui coisas comuns. Só vou salientar praticamente o último, que é o número de vezes que o doente urina. Eles vão urinar mais vezes e menos de cada vez. O que é mais importante, durante o dia ainda é suportável. Durante a noite não é. Quer dizer, um doente que urina uma vez durante a noite é aceitável. Se começa a urinar 4, 5 vezes, começa a haver perturbações do sono.
É evidente. E é um sintoma. E, portanto, é um sintoma. E as perturbações do sono são muito desagradáveis, porque as doentes acabam por andar durante o dia depois com o sono trocado. E com outro tipo de rendimento. E com outro tipo de rendimento. Portanto, isto é altamente perturbador da qualidade de vida e voltamos a insistir na qualidade de vida. E ainda esta semana, exatamente, e ainda esta semana, se pudermos, abrimos este consultório, porque ficaram muitas questões por abordar e também aqui muitas coisas interessantes para esclarecer. Sr. Doutor, até à próxima, certamente ainda esta semana. Muito obrigado. Até já. Muito obrigado.